nos alongar, né, para a gente poder respeitar também o horário da espiritualidade que nos envolve, nos ampara. Olha, abrindo aqui, eu caí no capítulo 12, tá? O item 11 e o duelo. Ele é um pouquinho longo, porque tem o item 11, 12, 13, ele se alonga bastante. Então eu vou ler pelo menos aqui o 11, tá? No item 11 vem comentando assim, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 11, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urges que os espinhos ameacem produzirem arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha da conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus, ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Boa noite, Kátia. Seja muito bem-vinda. Então vamos assim fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, Pai, elevando assim a prece a Ti, a Jesus, aos amigos espirituais, rogando o amparo, a sustentação a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos nossos lares, que a Tua paz, Pai querido, possa adentrar os lares dos irmãos aqui presentes, auxiliando assim essa nossa oportunidade que estamos tendo nessa noite de estudar o livro que é o Espiritismo. Abençoa o nosso querido Sérgio, que nos trará assim o estudo, que ele possa ser intuído pelos bons amigos espirituais, e que nós, que estamos aqui em busca de um aprendizado, possamos estar, Pai, com as nossas mentes abertas, receptivas a tudo que ele nos irá transmitir. E principalmente, Pai, que nós possamos permanecer com as nossas melhores vibrações, para que nós levemos esse envolvimento àqueles também que adentrarem aqui na sala. Que a Tua doce paz possa nos abençoar, possa nos envolver e que nós assim possamos tirar o melhor aprendizado de estudo dessa noite. Obrigada e pedimos então, com a Tua bênção, com o Teu amparo e dos amigos espirituais, a permissão para iniciarmos nessa noite o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Abençoa-nos, Pai querido. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos, amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Sérgio, meu amigo, é só levantar a mãozinha, passando para você uma boa tarefa, que Jesus e os amigos espirituais te envolvam, meu amigo. Passando então para você, beijoquinhos. Boa noite, Elô. Muito obrigado. Boa noite, Neuber.
Vamos então começar o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Nós estamos naquela parte do diálogo com o padre e na parte em que o padre questiona a legitimidade da comunicação com os espíritos. Como nós vimos no diálogo anterior, no estudo da quarta-feira passada, feito pela Lisa, o padre alegava que as comunicações com os espíritos, com os mortos, ela contrariava o Evangelho e contrariava as disposições da lei mosaica, que inclusive pronunciava a pena de morte contra essas práticas. Kardec então apresentou a argumentação dizendo que o Evangelho, em parte alguma, ele proíbe a evocação dos mortos, a evocação dos espíritos, né? E nós lembramos que até Jesus, ele se comunicou, né, praticou a comunicação em mais de uma oportunidade relatada no Evangelho. Quando, por exemplo, no Monte Tabor, ele esteve em contato, ele se comunicou com os espíritos Moisés e Elias. Isso quando Jesus ainda estava reencarnado aqui na Terra. Depois que ele deixou o corpo físico, quando ele voltou ao mundo espiritual como espírito, ele também se comunicou com os que aqui ficaram, como, por exemplo, quando apareceu para Madalena, logo após o seu sepultamento, dias após o seu sepultamento. Depois ele apareceu aos apóstolos numa reunião que os apóstolos estavam realizando, em duas oportunidades. Apareceu na estrada de Emaús, aqueles dois homens que caminhavam pela estrada. Apareceu a Paulo de Tarso, apareceu a Ananias, enfim. Há uma série de exemplos no Evangelho, testemunhos, comprovando que Jesus jamais recriminou a comunicação com os espíritos, com os chamados mortos, como a Igreja alega. E com relação à proibição de Moisés, Kardec explicou então que aquela proibição se deu em decorrência de que essa era uma prática feita sem nenhum critério, sem nenhum respeito. Era uma prática absolutamente com objetivos materiais. Os mortos eram evocados para tudo, né? Para darem conselhos acerca de negócios que se faziam, de casamentos, e até para decidir se iam à guerra ou não, os reis evocavam esses espíritos para obter deles uma orientação. Enfim, era uma prática realizada em total desregramento. Para descobrir onde estavam escondidos tesouros, né? Enfim, era uma prática executada de forma leviana, como nós dissemos, e sem nenhuma regra, né? Sem nenhum controle, diferente daquela comunicação que é feita com objetivos nobres, como por exemplo de obter alguma instrução dos espíritos, ou então um objetivo pura e simplesmente de trazer uma consolação para familiares e amigos de gentes queridos que tenham partido antes de volta ao mundo espiritual. Enfim, é muito diferente quanto à sua natureza e quanto à forma, quanto ao objetivo, quer dizer, diferente em tudo daquela comunicação que era realizada, daquelas evocações que eram realizadas pelo povo judeu. Daí Moisés ter editado uma lei proibindo e prescrevendo a pena de morte, porque aquele povo era um povo muito endurecido, ainda muito embrutecido, que não temia nada, não respeitava nada. Então era preciso que Moisés desse à sua lei uma força, um cunho divino, para que pudesse impor algum respeito, impor algum temor àqueles homens.
e por isso ele os otorgava em nome de Deus e estabelecia logo a pena capital, que era muito presente na lei mosaica. Para todo tipo de crime, qualquer tipo de crime, o mais insignificante que ele pudesse ser, a pena, via de regra, era a pena de morte. Por quê? Porque aquele povo era muito endurecido, muito embrutecido, muito violento. Então tinha que ter uma penalidade também, da mesma forma, dura, violenta, para impor alguma forma de respeito. E então essa foi a resposta de Kardec ao padre, àquela última pergunta que nós vimos aqui na quarta-feira da semana anterior. Vamos ver então a continuação do diálogo, o que o padre vem agora questionando e qual a resposta de Kardec. Esclarecido a esse respeito, né, de que o Evangelho não proíbe e que a lei mosaica for otorgada em condições inteiramente diversas, o padre agora argumenta o seguinte: deixemos a questão dos demônios. Eu sei que ela é interpretada de diversas formas pelos teólogos. Porém, a teoria da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, já que ela é a metempsicose de Pitágoras renovada. Então, o padre agora deixou de lado a questão dos demônios, porque é uma outra ideia, outro conceito que a Igreja tem, é que apenas os espíritos, os demônios, podem se comunicar aqui com os que estão aqui na Terra. Os espíritos bons, os espíritos mais elevados não fazem comunicações. Então ele deixou de lado essa questão e está tratando agora da questão da reencarnação. É um outro conceito espírita que o padre vem contestar. Metempsicose, o Neubert, era uma ideia dos antigos que foi defendida principalmente por Pitágoras, como diz aí o padre no seu questionamento, que entendia que o espírito, na fase humana, né, o espírito do homem, ele podia reencarnar num corpo de um animal se ele não tivesse se comportado bem na última existência. Ou seja, o espírito que se portasse mal durante a sua reencarnação, ele na reencarnação seguinte, como castigo, como punição, ele reencarnaria num corpo de animal. Essa era a ideia da metempsicose. Aliás, hoje ainda é aceita essa teoria, embora um pouco fora de voga, mas ainda é aceita por alguns segmentos orientais, até onde eu sei, né? Ainda se admitem esses segmentos, lá do Oriente, principalmente da Índia, que o espírito possa reencarnar num corpo de animal como punição pelo mau comportamento, pelo mau procedimento aqui na Terra. Então vamos ver a resposta de Kardec. Então o padre alega que a reencarnação é a metempsicose de antigamente renovada. Vamos ver o que Kardec responde. Não é esta a ocasião própria para se discutir uma questão que exigiria longos desenvolvimentos. O senhor a encontrará tratada no livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre o assunto, direi apenas 2 palavras. Então, Kardec já está recomendando o padre a examinar, estudar, né, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a questão é tratada com maior profundidade. Mas ele não se furta a dar uma resposta. Então, ele explica. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem para os animais, o que implicava uma degradação. Entretanto, essa doutrina não era o que vulgarmente se acredita. Quer dizer, então, Kardec continua explicando. A transmigração para os animais não era considerada como uma condição inerente à natureza da alma humana, mas como um castigo temporário. Assim, as almas dos assassinos
passariam pelos corpos de animais ferozes, para ali receber sua punição. A dos impudicos, pelos porcos e javalis. A dos inconstantes e levianos, pelos pássaros. E aí vai. Então Kardec está explicando que a metempsicose também ela foi entendida equivocadamente. A metempsicose não era algo comum, não era uma regra, uma norma para a reencarnação dos espíritos. Ela apenas acontecia, segundo essa doutrina, para os casos de punição, como eu disse, do espírito que se portou mal na última existência. Então não era uma questão normal que o espírito pudesse sair do corpo humano e ir para um corpo de animal, normalmente sem que nada de diferente tivesse acontecido. Esse era um entendimento equivocado. E é isso que Kardec tenta explicar ao padre. É preciso fazer essa ressalva, então, do que é realmente a metempsicose. Então, ele diz, após alguns milhares de anos, mais ou menos, segundo a culpabilidade dessa espécie de prisão, a alma voltava à humanidade. Logo, a encarnação animal não era uma condição absoluta, e ela se aliava, como se vê, à encarnação humana. E a prova disso é que a punição dos homens tímidos consistia em passar por corpos de mulheres, expostas ao desprezo e à injúria. Quer dizer, nessa época também a reencarnação em corpos femininos era considerada um castigo também, uma punição para o espírito. Então Kardec aqui está mostrando que essa teoria da metempsicose, ela ensinava que aquilo era apenas uma situação transitória, temporária, era uma punição para o espírito. E logo que ele terminasse de cumprir aquela reencarnação como animal, tivesse terminado a sua pena, ele voltaria então a reencarnar na espécie humana. Era essa a ideia da metempsicose original, que foi então mal compreendida pelos homens posteriormente, né? Como o padre aqui entendia que isso era uma coisa absolutamente comum. Então Kardec continua explicando. Era uma espécie de bicho-papão para os simples, bem mais que um artigo de fé entre os filósofos. Assim como se diz às crianças, se vocês forem mais, o lobo comerá vocês, os antigos diziam aos criminosos, vocês se transformarão em lobos. E hoje lhes dizem, o diabo pegará vocês e levará para o inferno. Então Kardec está mostrando aqui que isso era uma ideia dos antigos, como também uma forma era um entendimento equivocado, né, que aqueles filósofos antigos tinham, Pitágoras à frente, e que era utilizado para também impor algum respeito aos homens, né, impor algum temor, para que os homens procurassem evitar a prática do mal. Então, como se diz às crianças, se forem mais, se fizerem algo errado, o bicho-papão vai comer vocês, o lobo vai comer vocês, diziam que os criminosos eles serão transformados em lobos, ou seja, reencarnarão em corpos animais. Era uma maneira de impor algum temor àqueles homens ainda muito embrutecidos. Como a igreja diz, atualmente ainda, né, cita aí Kardec, que aqueles que se comportarem mal, os criminosos, o diabo pegará e levará para o inferno. Também é uma maneira de atemorizar, de educar pelo temor, ao invés de educar pelo ensinamento, pelo esclarecimento, né, como o Espiritismo faz. A pedagogia espírita, ela é toda baseada no esclarecimento, ela é toda baseada na verdade, na lei natural, não baseada em temores, né, em querer assustar as pessoas, causar temor às pessoas, como era antigamente, como era feito então a essa época.
Então Kardec aqui vem demonstrar que não tem nada a ver a reencarnação, como o Espiritismo entende, uma lei natural, com a metempsicose dos antigos. E ele continua explicando então ao padre. Os espíritos ensinam que a alma não retrocede, mas progride, sempre. Suas diferentes existências corporais se realizam na humanidade. Cada existência é para ela um passo adiante na estrada do progresso intelectual e moral, o que é bem diferente. Pois é, Lu, essa ideia, né, de queimar no fogo do inferno, aliás, acho que é uma ideia que hoje, acho que pouca gente ainda acredita nisso, né? Mesmo aqueles que seguem, que são católicos, a não ser essas correntes evangélicas, talvez eles ainda aceitem isso, né? Ainda pensem dessa maneira. Mas, à medida que a humanidade vai se esclarecendo, vai se tornando mais moralizada, né? Vai compreendendo melhor as coisas, principalmente as questões espirituais, essa ideia do fogo do inferno ela vai perdendo força, vai caindo até na brincadeira, né? Hoje já quase ninguém mais acredita nisso. Mas a época ainda era uma crença muito forte. E a igreja hoje ainda defende esse dogma, né? Do fogo do inferno. Embora muitos dos seus adeptos, como eu disse, já não acreditem mais nisso. Mas então Kardec aqui, ele está estabelecendo um princípio da reencarnação, que é do espírito não retroceder. Ou seja, o espírito avança sempre, senão a evolução não estaria nunca concluída. Se o espírito desse um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás, ele não sairia do lugar. Então, a lei é de progresso. O espírito ele é impulsionado sempre para o progresso. O que pode acontecer numa determinada reencarnação, se ele se portar muito mal, contrariar as leis naturais, fizer mal ao seu semelhante, ele não vai progredir muito, né? Ele vai ficar mais ou menos estacionado no mesmo patamar em que ele se encontrava. Porém, regredir, retroceder, isso jamais acontece. Então, todas as existências corporais que nós ainda precisamos passar para obter o progresso necessário à nossa perfeição, perfeição para a qual nós estamos irremediavelmente destinados, né? É a nossa destinação. Então, para que o espírito possa chegar a essa perfeição, ele vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento, adquirirem todas a cota de virtude que é possível a uma criatura, a se despojar dos seus vícios, das suas imperfeições, dos seus defeitos, das suas dificuldades, mas sempre em corpos humanos, nunca em corpos de animais, porque senão o espírito estaria retrocedendo. Depois que ele chegou já na fase humana, na fase hominal, ele, se tivesse que reencarnar num corpo de animal, ele estaria regredindo. A doutrina nos ensina que o princípio inteligente, ele começa no átomo, né? Ele começa pelo átomo e vai aí nos reinos inferiores se elaborando, realizando a sua evolução, o seu progresso. E ele passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, mas quando ele atinge a fase hominal, a fase humana, ele não mais retrograda, ele não mais volta para a fase animal. Então, essa metempsicose seria o espírito retroceder. Depois de ele chegar à condição humana, ele voltar à fase animal, ainda que fosse por castigo. Nós sabemos que existem as expiações, né? As punições. Oi, Elisa, boa noite. Elas existem, claro, né? O espírito, ele na vida futura, ele vai receber conforme a sua obra. Se ele se portou mal, se ele fez mal ao seu semelhante, não praticou a lei natural, a lei do amor principalmente, ele vai sofrer as consequências na vida futura. Mas essas consequências, essas expiações, elas virão ainda na condição humana, ainda ele trajando corpos humanos, e não retrocedendo à condição de animal por onde ele já passou,
onde todos nós já passamos no nosso processo de elaboração. Mas uma vez que atingimos a fase da humanidade, o período hominal, nós não temos mais como voltar, nem mesmo por castigo. Esse castigo, como diz a igreja, né? Essa punição, que tem o objetivo, a doutrina nos ensina, pedagógico, de corrigir o espírito, recolocar ele no caminho do bem, ele vai se dar, sim, vai acontecer essa punição se o espírito não se portar mal, mas sempre num corpo humano, nunca num corpo animal. Então está totalmente equivocado o padre com essa alegação. Então Kardec continua explicando a reencarnação ao padre. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma única existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em uma nova encarnação a tarefa que não pôde acabar, ou então recomeçar o que fez de errado. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nela sofremos. Então é aquilo que nós já adiantamos, né? As expiações, elas existem, elas são necessárias ao nosso aprimoramento, à nossa correção, para nos recolocar na trilha certa, no caminho reto da evolução, mas não acontecem senão na vida corporal, como diz aqui Kardec. E o espírito terá que se submeter a essas expiações nas reencarnações sucessivas, tantas vezes quantas forem necessárias à sua correção. Enquanto ele não se corrigir, enquanto ele não se recolocar na trilha correta que vai o levar à perfeição, ele reencarnará em condições penosas, nas tribulações da vida, como diz aqui Kardec, e recomeçará do ponto em que parou na última existência. Porém, retroceder jamais, ele jamais voltará. Cada conquista adquirida, ainda que o espírito se porte mal numa determinada existência, ela não é perdida. Ele vai responder pelo seu mau comportamento, mas o que ele já conquistou de progresso, o que ele já realizou em termos de progresso intelectual e moral, esse ele não perde mais. Esse ele vai levar para a reencarnação seguinte, ainda que ela seja uma reencarnação expiatória. Cada conquista que nós adquirimos é um patrimônio inalienável que nós adquirimos, que nós não perderemos jamais. É aquele tesouro que Jesus disse que as traças não corroem, a ferrugem não consome e os ladrões não roubam. Quer dizer, é um patrimônio inalienável que nós adquirimos e que não perderemos jamais. Bom, Kardec continua a sua explicação ao padre. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, eu me limitarei a dizer, das duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se ela existe, é porque está nas leis da natureza. Então, a reencarnação, ela independe dos dogmas da Igreja, ela não está dependendo. Se ela existe, ela vai se realizar, vai se efetivar, né? Vai continuar existindo, independente da Igreja aceitar ou não, porque é uma lei natural. E Deus não pergunta aos homens se eles estão de acordo com a sua lei. A lei de Deus, ela existe desde sempre, ela é como o seu Criador, o seu Autor. Ela é onipotente, ela é onipresente, ela se faz sentir e se cumpre independente da vontade dos homens e independente da vontade de qualquer instituição, qualquer corrente filosófica ou religiosa. Então não é o fato da Igreja ser contrária à reencarnação que ela vai deixar de existir. E esse padre, mesmo sendo contrário à reencarnação, ele vai ter que reencarnar até adquirir a perfeição. Se ela existe, como diz Kardec, é porque está na lei da natureza. Então, ela existe. Deus não vai perguntar a ninguém se quer reencarnar ou não, se acredita na reencarnação ou não. A reencarnação é uma lei de Deus como tal, como eu disse, ela é onipotente, ela se faz presente e se faz cumprir
independentemente da nossa vontade. Então, queiramos reencarnar ou não, acreditemos na reencarnação ou não, nós teremos que reencarnar até atingirmos a perfeição, porque a perfeição é um determinismo divino que nós vamos ter que atender. Então, nós teremos que chegar à perfeição, independentemente da nossa vontade, porque é assim que Deus quer. E Deus é que é o Senhor Supremo do Universo. Então, mesmo que nós não queiramos, nós teremos que chegar à perfeição. E para chegar à perfeição, teremos que reencarnar tantas vezes quantas se fizerem necessárias para adquirirmos toda a cota de virtude que nos é possível e nos despojarmos dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E ele continua: para provar que a reencarnação não existe, seria preciso demonstrar que ela é contrária, não aos dogmas, mas a essas leis, ou seja, as leis naturais. E também que se encontrasse uma outra que explicasse mais claramente e mais logicamente as questões que somente ela pode resolver. Então, para negar a reencarnação, não basta estabelecer um dogma. Não basta a igreja criar um dogma dizendo a reencarnação não existe e pronto, a reencarnação não existe. Não é assim. Como explica Kardec, é preciso se demonstrar que as leis naturais lhes são contrárias, que as leis naturais a desmentem. E é preciso, racionalmente, encontrar uma explicação para determinadas situações que só com a compreensão da lei da reencarnação nós podemos encontrar uma explicação compatível com os atributos de Deus, como, por exemplo, a questão do sofrimento, a questão da dor. Como explicar certas pessoas têm uma vida de tantas facilidades, são perfeitas na sua organização física, desfrutam de plena saúde, muita inteligência, né? Facilidade no aprendizado, grande conhecimento das coisas, e outras vêm com corpos físicos depreciados, defeituosos, com alguns defeitos, né, na constituição física, vêm com dificuldade de entendimento, de aprendizado. Como explicar isso? Seria Deus, então, estaria privilegiando aqueles mais bem dotados em detrimento dos menos dotados? Isso seria incompatível com o atributo de justiça de Deus. Então é preciso, para negar a reencarnação, como diz Kardec, que apresente mais claramente, mais logicamente, mais racionalmente, uma lei que explique essas diferenças, as diferenças que existem entre os homens, tanto no campo físico, né, da organização física, como no campo do intelecto, no campo da moralidade. Deixa eu ver aqui o que a Lisa está observando aqui. Os orientais acham que podemos encarnar em animais, como você falou. Nós, espíritas, acreditamos que a reencarnação, encarnamos como ser humano para evoluir. Então podemos definir que quem realmente acredita na reencarnação somos os espíritas, é isso? Olha, não apenas os espíritas aceitam a reencarnação. O espiritismo, ele demonstra isso de uma maneira muito clara, experimentalmente, né? São os espíritos que vêm aqui nos trazer o seu testemunho. Além da reencarnação ser uma questão lógica, racional, né, para explicar determinadas situações, como eu falei anteriormente, o espiritismo não para por aí, não para na razão. Ele vem trazer a experiência, vem comprovar com fatos, né, que são os testemunhos dos próprios espíritos, que reencarnaram, que já estiveram diversas vezes aqui na Terra e que dão o seu testemunho, o seu depoimento. Então, nós, espíritas, para nós, a reencarnação é uma questão que não tem o que questionar, é uma coisa inquestionável. Mas não somos apenas nós que acreditamos na reencarnação. Como eu falei, mesmo esses que acreditam na reencarnação em corpos de animais, eles são também reencarnacionistas, eles acreditam na reencarnação. Apenas eles têm uma visão, um conceito de reencarnação diferente do nosso, que é baseado, é muito mais racional, muito mais lógico, muito mais compreensível, muito mais justo do ponto de vista das leis de Deus, né? Mas eles também são reencarnacionistas.
Os ubandistas, por exemplo, né, não são espíritos, é uma corrente diferente, e é também reencarnacionista. E existem outras correntes aí que aceitam a reencarnação, principalmente naquelas religiões orientais lá do Japão, né, eu não sei como denomina aquelas religiões que eles seguem, mas são religiões que também aceitam a reencarnação. A igreja, de certa forma, deveria ser grata ao Espiritismo, porque este explica um ponto que ela nunca teve condições de justificar, a justiça de Deus de forma coerente. Exato, ó. É isso que Kardec mostra, né? O Espiritismo, ele vem nos mostrar um Deus muito mais justo, não aquele Deus punitivo, parcial da lei mosaica, e que a igreja parcialmente, né, ela incorporou a sua crença, aos seus conceitos. O Espiritismo mostra como, por exemplo, essas diferenças que existem entre nós, né? Um com um corpo perfeito, outro com um corpo defeituoso. Como é que a igreja vai explicar uma situação dessa? Vai dizer que é porque Deus quer. Mas por que Deus quer que um seja perfeito e o outro tenha tantas dificuldades? É preciso, o fato de dizer que porque Deus quer não explica nada, não esclarece nada. Então o Espiritismo mostra. E quando você diz que a igreja deveria ser grata ao Espiritismo, porque ele esclarece esse ponto, nós lembramos que os Espíritos disseram, Neubert, que o Espiritismo é o futuro das religiões. O Espiritismo veio para esclarecer as religiões, até então constituídas, sob vários pontos que elas não conseguem encontrar explicação. O Espiritismo veio para trazer essas religiões conceitos, princípios, que, uma vez adotados, serão muito mais esclarecedores, consolarão muito mais as pessoas. Ele veio para ser o futuro das religiões. Quer dizer, não que todas as religiões vão se tornar espíritas, que vão acabar e todo mundo vai virar espírita. Não, mas que as religiões passarão a adotar os conceitos espíritas, como a reencarnação, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e todos os outros que a gente já conhece, né? Então, o Espiritismo veio para esclarecer todas essas religiões acerca desses pontos. E como você disse, a igreja, em vez de combater, deveria se adaptar a essa realidade, né, já que o Espiritismo demonstra com tanta lucidez, com tanta racionalidade e comprovada quase que materialmente, né, com o testemunho dos Espíritos, ela deveria adaptar seus conceitos a essas informações, a esses ensinamentos. Exato, né? É o que eu disse, aquelas religiões orientais, elas sempre aceitaram a reencarnação e continuam aceitando. E a igreja deveria fazer o mesmo. Como ela já está se adaptando em alguns pontos, como, por exemplo, a questão do céu e o inferno. Hoje o Papa, não esse agora, o Papa anterior, ele expediu um texto, né, não sei como é que se chama, esse João Paulo II, né? Que dizia, não, João 23 não, João Paulo II, esse mesmo, o polonês, dizendo que o céu e o inferno, uma instrução aos católicos, que o céu e o inferno não são locais delimitados, demarcados no mundo espiritual, mas são estados de consciência. Olha só que coisa interessante, que coisa importante. Então a igreja já começa a aceitar esse conceito de céu e de inferno que o Espiritismo já nos trouxe lá atrás, há 150 anos. Né? No livro Céu e Inferno, Kardec mostra isso de uma maneira muito clara, muito esclarecedora, mostrando que o céu e o inferno não são regiões demarcadas do plano espiritual, mas são regiões conscienciais, né? Que o espírito ele pode se sentir no céu ou no inferno, onde quer que ele esteja, dependendo da sua consciência, do seu estado de consciência. E isso a igreja hoje começa então a aceitar. O que o Espiritismo, como eu disse, já ensinava lá atrás, há 150 anos. Então é assim que os conceitos espíritas vão sendo aceitos. Agora, essas transformações, elas demandam um certo tempo, demandam muitas gerações, né? A igreja e os seus adeptos estão
acreditando nesses dogmas, nesses conceitos há muitos séculos, né? Há milhares de anos que isso vem sendo ensinado. Então não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir mudar todo esse pensamento que está presente no seio da humanidade há tanto tempo. Isso demanda um determinado tempo, né? Muitas gerações terão que ser passadas até que esses conceitos vão sendo estabelecidos, vão sendo melhor compreendidos e adotados. É assim que o Espiritismo vai se fazer valer, porque o Espiritismo é uma doutrina ainda muito recente, muito nova. Acontece, Lisa, acontece. O Espiritismo, João 23 foi, assim, no meu modesto entendimento, foi o melhor Papa que a Igreja teve aí, pelo menos aí desde dos que eu conheço a história dos Papas, né? João 23 teve encíclicas de cunho social importantíssimas. Ele era uma pessoa muito aberta, muito esclarecida. Não era esses papas como esses últimos agora, o anterior e esse, uma pessoa fechada em dogmas, fechada em pensamentos ortodoxos. João 23 tinha uma mente muito aberta e tinha uma visão social muito grande. Bom, mas isso aí é problema da igreja, não é problema nosso. Então você, citando João 23, você lembrou um grande espírito, no meu modo de ver. Bom, agora eu até fiquei um pouco perdido aqui. Onde é que nós estamos? Nessa parte aqui. Não é fácil demonstrar que certos dogmas encontram na reencarnação. Aí, né? Vamos lá. Não obstante, é fácil demonstrar... Isso, obrigado, Elô. É fácil demonstrar que certos dogmas encontram na reencarnação uma sanção racional que os fez serem aceitos por aqueles que os repeliam, por não compreendê-los. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que acontecerá mais tarde pela força dos acontecimentos. É aquilo que nós já mais ou menos já nos referimos, né? O Espiritismo não veio ensinar a reencarnação, a lei natural da reencarnação, nem qualquer outro princípio, qualquer outro conceito, com o objetivo de destruir a igreja ou qualquer outro segmento, qualquer outra instituição religiosa. O Espiritismo não veio com o objetivo de destruir as religiões existentes, mas veio com a missão de esclarecê-las, fazê-las compreender melhor as leis naturais. Então, por isso que Kardec diz que não se trata de destruir, mas de interpretar. E é o que mais tarde vai acontecer com os conceitos espíritas, porque eles são a expressão da verdade, eles são a vontade de Deus. Então, eles se farão presentes, eles prevalecerão independentemente da vontade dos homens, porque eles retratam, eles espelham a vontade. Exato, Jesus não combateu a religião da época, né? no seio religião do povo no seio do qual ele estava inserido, né? Reencarnado. Ele não combateu a religião, que era o judaísmo, né? Ele simplesmente trouxe o seu esclarecimento, trouxe uma nova visão. Ele corrigiu a lei judaica, a lei mosaica, em vários pontos. Várias passagens do Evangelho nós vamos ver Jesus dizendo: "Fostes ensinado isso, eu porém vos digo que é aquilo." Como na questão, por exemplo, do amor aos inimigos. Ele diz: "Tens ouvido que devemos odiar o inimigo. Eu, no entanto, vos digo, devemos amar os nossos inimigos." Quer dizer, ele veio modificar a lei mosaica em uma série de conceitos que a lei mosaica trazia. Ele não veio destruir, ele veio esclarecer, né? E infelizmente não foi compreendido por aqueles homens, né? Bom, vamos continuar. Aqueles que não querem aceitar a interpretação serão perfeitamente livres, como o são hoje em dia, para acreditar que é o Sol que gira em torno da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza com espantosa rapidez, em razão da sua extrema lógica e da sua conformidade com a justiça de Deus.
Ou então Kardec diz aqui, aqueles que não querem aceitar a interpretação estão livres, né? Podem continuar não aceitando, como um dia acreditaram que o Sol é que girava em torno da Terra. Hoje eu acho que ninguém mais acredita nisso, né? Todo mundo já conhece, já está mais do que provado, comprovado e demonstrado que é o contrário. Mas ninguém está impedido de não aceitar essa ideia e continuar acreditando que é o Sol que gira em torno da Terra. Mas a ideia da pluralidade das existências, da reencarnação, como diz Kardec, ela se vulgariza com rapidez. E isso aí nós vemos hoje aí através de várias pesquisas que já foram realizadas entre os adeptos, não do espiritismo, que é claro que entre os espíritas, eu acho que não há nenhum que não acredite, não aceite na reencarnação. Mas segmentos de outras igrejas, entre os católicos, por exemplo. Né? Há coisa de um ano e meio, 2 anos, foi publicada uma pesquisa realizada entre os católicos, demonstrando que mais de 60% dos católicos aceitavam a reencarnação, acreditavam na ideia da reencarnação. Quer dizer, mesmo a igreja impondo um pensamento, um conceito contrário, a maioria dos católicos já acredita na reencarnação. Pois é. E aí entra uma série de coisas, de interesses, né? Porque com a reencarnação nós aprendemos que nós é que somos os senhores do nosso destino. Nós é que vamos estabelecer a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, né, de acordo com nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações. E não vamos ficar dependendo mais de sacerdotes, nem de padres, nem de missas encomendadas, nem de promessas pagas. E isso vem contrariar muitos interesses de natureza material. Né? A hora que todo mundo aceitar que o seu futuro depende de si, não é de pagar um dízimo para uma igreja, não é de dar uma contribuição que vai ser salvo, que vai, quando morrer, ir para o reino do céu. À medida que todos forem entenderem, compreenderem essa realidade, vai estancar esse veio, né, que alguns religiosos pouco escrupulosos aproveitam, usam para explorar a credulidade alheia. Pois é, Elô. Quando Chico Xavier realizava aquelas reuniões, né, aquelas sessões lá em Uberaba, 90% do que estavam ali não eram espíritas. Eram católicos, eram protestantes, e no entanto estavam ali, querendo notícias e informações de seus entes queridos, buscando uma consolação. E assim é que a reencarnação ela vai sendo aceita pouco a pouco, independente do posicionamento contrário de alguns segmentos religiosos, porque não é só a igreja católica que é contrária à reencarnação, né? As outras igrejas, as igrejas protestantes, principalmente essas agora, derivadas do neopentecostais, né? Elas são radicalmente contrárias. Por quê? Porque esses religiosos inescrupulosos, aliás, eu não posso não aceito nem dizer que são religiosos, né? Essas pessoas que usam das religiões com objetivos materiais perderão a sua fonte de renda, né? Porque eles ensinam que a salvação vai se dar através da adesão àquela igreja. E essa adesão não é gratuita, não é apenas a troco de riso. A adesão tem um custo, né? Você tem que pagar o dízimo, porque o dízimo é uma lei de Deus, você é obrigado a pagar o dízimo. Se não pagar o dízimo, você vai se arrepender, vai sofrer, vai fazer, vai acontecer. Então, quando os homens tiverem o conhecimento da reencarnação, de que eles terão que reencarnar para corrigir seus erros, que ninguém será salvo nem vai para o céu apenas porque está pagando um dízimo, porque está dando uma contribuição para uma instituição religiosa, essa fonte de renda vai secar, né? Esse veio que eles conseguiram descobrir, que eles estão explorando, vai deixar de existir. Então a ideia da reencarnação ela vai de encontro a interesses poderosos, interesses importantes, porque essas seitas elas são muito fortes, né?
Elas estão presentes nos meios de comunicação diariamente e exploram o sofrimento das pessoas. Então, é uma luta que demanda tempo, como nós já dissemos aqui. Vamos ver a observação do Neubert. A repulsa natural que o homem tem à ideia do fim absoluto com a morte obriga ele a buscar outras respostas quando se depara com esta situação no seu meio familiar ou de pessoas mais próximas. Então eles buscam a alternativa, o espiritismo, ainda mais popular do jeito que está com o filme. Pois é, quando as religiões não conseguem explicar, não conseguem consolar, as pessoas, muitas das vezes, vão buscar consolo onde elas acham que podem encontrar. E aí os centros espíritas realmente estão recebendo uma grande quantidade de pessoas que não são espíritas, que vão ao centro ouvir as palestras, vão ao centro ouvir o que o espiritismo ensina, mas que na verdade nem são espíritas ainda, né? Vão em busca de um consolo, em busca de um conforto para as suas dores, para o seu sofrimento. Bem, essa questão aí, onde você diz perdoai, pois não sabe o que faz. Exato, né? Cada um vai responder pelas suas ações, né? Pelos seus atos, né? Eles hoje estão agindo dessa maneira, isso vai ter uma consequência na vida futura, né? E não cabe a nós proferirmos aí a sentença condenatória, né? Isso aí, a lei de Deus, ela se aplica automaticamente, como nós dissemos, independentemente até da vontade dos homens. Então as consequências serão colhidas na vida futura, queiram ou não queiram, né? Acreditem ou não na reencarnação. Pois é, quem sabe, né? No mundo espiritual, quando eles retornarem ao mundo espiritual, tiverem que passar pelas consequências que essas suas atitudes vão ocasionar, quem sabe eles não serão instruídos no mundo espiritual e voltarão na próxima reencarnação como espíritas, né? Bom, então Kardec aqui vai concluir essa sua resposta dizendo o seguinte: a reencarnação não é um sistema imaginado para as necessidades de uma causa, nenhuma opinião pessoal. É ou não é um fato? Quer dizer, a reencarnação não foi inventada por Kardec, nem foi concebida pelos espíritos apenas para darem suporte a uma doutrina. Ela não é uma opinião pessoal, nem uma opinião de os espíritos. Ela é uma realidade constatada. Como diz Kardec, é ou não é um fato? Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitir que elas são resultado da reencarnação. Logo, se ela está na natureza, não seria anulada por uma opinião contrária. Quer dizer, como é uma lei natural, como é uma lei de Deus, não há força humana que vai revogar essa lei. A lei de Deus, elas são irrevogáveis, elas são desde sempre. Elas são de todo o sempre, foram criadas por Deus, que existe desde sempre. Então, as leis de Deus, elas, como eu disse, elas são onipotentes. Elas se fazem presentes, se fazem cumprir, queiramos ou não, independentemente da vontade dos homens. Então, com a reencarnação, é isso, ela é um fato. Gostemos ou não gostemos, aceitemos ou não, acreditemos ou não. Ela é um fato que o Espiritismo traz, não como pura e simplesmente, não como um dogma, nem como um conceito apenas para dar suporte a uma construção doutrinária. Ela é demonstrada experimentalmente. São os próprios espíritos que voltam do mundo espiritual, vêm à Terra e nos dão o seu testemunho de que já tiveram outras existências, de que retornarão à Terra como homens para continuarem o seu progresso e que se encontram atualmente numa situação no mundo espiritual para onde retornaram após
essa passagem transitória aqui na Terra. Então o Espiritismo mostra a reencarnação experimentalmente, usando os mesmos métodos que a ciência material usa para comprovar as suas leis. Na ciência material, o cientista, ele leva para um laboratório, ele faz experiências, né? E demonstra, daí tira determinadas conclusões. O Espiritismo, o laboratório do Espiritismo, é hoje o Centro Espírita, né? Onde os espíritos vêm e nós podemos fazer as experiências, podemos estudar, podemos comprovar a existência da imortalidade do espírito, mostrar que os espíritos continuam vivos, como eles disseram na época das mesas girantes, somos os homens, somos a alma dos homens que viveram na Terra. E mostrar que não perecem jamais, não morrem jamais. E que retornarão ao mundo físico, ao mundo corporal, tantas vezes quanto forem necessárias para chegarem à perfeição a que estamos destinados. Ok? Bom, o que nós tínhamos sobre o tema era isso. Tudo bem, então. Obrigado a todos pela companhia, nesses minutos de estudo. Muito obrigado por terem ficado aí comigo até agora. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Vamos passar agora a palavra à nossa amiga, companheira Lisa, que vai fazer a prece de encerramento. Boa noite. Vamos fazer nossa prece de encerramento em agradecimento por mais uma oportunidade que estivermos todos unidos aqui, servindo a Jesus através dos seus ensinamentos, porque isso é o trabalho que é o que ele espera de nós, nesse trabalho de esclarecimento, de melhoria espiritual. Então vamos lá, vamos mentalizar o nosso amigo Jesus, nosso grande mestre, que deixou tão belos ensinamentos para nós, e agradecer. Obrigada. Agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui frequentando esta escola divina e maravilhosa. Dentro dela, podemos assimilar esses ensinamentos para podermos aprender a amar e servir cada vez mais aos nossos semelhantes. E também, Senhor, nós te pedimos que, durante o nosso repouso físico, que o nosso espírito seja fortalecido e iluminado, porque quando amanhã nós despertarmos, possamos ser útil, amar, auxiliar todas essas criaturas que estão ao seu lado. Que esta paz que aqui se encontra conosco, que nós possamos encontrar e estender ela a todos os nossos irmãos, que possamos dividir com todos esses irmãos maravilhosos. Que Jesus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre.